Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui quem fala é o professor de Danilo Yuri Sacramento, sou professor de ciências de vocês. Abram aí na página 205, módulo 4, capítulo 10, página 205. Vamos falar sobre reflexão da onda sonora. Ok? Ou comumente conhecido como eco, certo? São ondas. Como eu falei que a onda sonora, ela vai passando no ar, ela vibra, né? Como eu mostrei aqui na imagem, o indivíduo ele está a uma certa distância, então 1.700 metros demora 5 segundos para que o som seja ouvido. Então, vocês precisam entender o que o som do eco que é jogado no ar. Esse ar ele vai deixando com que as ondas se propaguem. Geralmente a velocidade em geral é 340 metros por segundo, a velocidade desse som no ar. Ok? Só que isso vai variar da fonte do som. Ok? Essa propagação depende da fonte, como eu já disse isso, e claro, do receptor. Existe um lançador de som e um receptor de som que faz a produção do som para alguém ouvir. Por exemplo, aqui nessa imagem, as ondas azuis estão saindo de algum lugar do espaço, do ar, né? Perdão, e indo em direção ao ouvido do rapaz. O rapaz vai e responde. A imagem vermelha quando ele fala de volta, então ele está lançando o eco naquele som contrário ali. Entenda, um som pode anular o outro. Já existem aparelhos que anulam barulhos e sons de ambientes externos, ok? O padrão do sonar, como vocês precisam compreender, o sonar, o navio, o submarino ou até mesmo o morcego lança o som dele em direção ao objeto. Vai bater no objeto e vai voltar para o navio. Então, o que acontece? Este navio vai identificar que há um determinado tipo de obstáculo. O sonar ele vai desenhar, é um radarzinho que ele desenha ali no radar o que é aquilo. Então ele vai desenhar lá uma montanha, um monte ou um vale, etc. e tal, para que quem esteja no navio saiba o que há embaixo. Bem assim, o morcego lança no ar aquele som. Caso bata e volte rapidamente, o morcego sabe que ali naquele lugar, espaço específico, ok? Então é mais ou menos assim, ó. Ele lança o som de maneira... Peraí, eu desenhei errado. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver um outro meio melhor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui. Agora sim, um Paint. Tá o morcego. Vamos lá desenhar o morcego. Opa. Não. Agora sim. Tá o morcego. Lá, e aí ele solta o som dele. Ok. Esse morcego tá troncho. Aí ele solta o som. Só que a onda de som ela vai arredondada. Da boca dele vai pequenininha e vai crescendo. Vai crescendo até bater num obstáculo, okay? Uma pedra. Okay? Batendo numa pedra, bate e depois o que acontece? Este som vai voltar do tamanho grande ao tamanho pequenininho e vai ser captado pela orelhinha do morcego. Quando ele percebe que ali existe um obstáculo especificamente daquele tamanho, que ele sabe o último tamanho da onda. Se ele soltou uma onda X de um tamanho X, digamos que a última onda seja 30 vezes X, ou seja, 30 vezes o tamanho da primeira. E ele sabe que o tamanho do obstáculo aqui é mais ou menos, digamos, que o som que ele soltou aqui X seja o tamanho da boca do próprio morcego, o diâmetro da boca do morcego, digamos que seja 2 centímetros, sei lá. Aí aqui é 30 vezes 2, dá 60 centímetros. Chutar aí, só o valor. Então, o obstáculo é de 60 centímetros. Então ele vai, bate e volta rápido. Ele, vou desviar,
para não me bater nesse obstáculo. Bem assim funciona o sonar. E claro, o sonar é baseado no sonar do morcego. Então, vocês precisam compreender que é este o funcionamento do sonar. Só para vocês terem uma ideia, ok? E desta maneira vocês precisam também compreender o que é poluição sonora. Poluição sonora é exatamente isso. É o pessoal que faz o famoso paredão, ok? Bota lá música de brega, axé, forró, rock, funk ou qualquer outra assim. Existe um valor de decibéis em que o tempo de exposição ao barulho por dia e certo o tempo e pelo tempo há números de horas que a pessoa sofre com essas poluições, faz com que o indivíduo possa ter desenvolvimento de problemas mentais e surdez também, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido 125 decibéis, tenha sofrido com 125 decibéis rápido, assim, uma explosão, algo assim, e for rápido no tempo, desculpe, essa poluição sonora vai depender do fator. Por exemplo, a fonte de origem, ok? Carro, moto, caminhão, etc e tal. Lá, deixa eu tirar aqui. Então, o barulho, ok? Vamos explicar aqui o efeito Doppler, que é o efeito do carro de som lá. Por exemplo, agora que é época, né, de como é o nome dela? De eleição. E aqui é o som, olha lá, propagando o som. Olha, perto, ó. Ele vai, cada vez que vai se afastando, o som dele, né, vai se modificando, okay? Enquanto que então, quando próximo, quando vai se, você vê que o som ele sofre um efeito. Veja aqui a diferença num efeito, okay? Tem uma voz específica, você vê que a pessoa está aqui junto ao lado acompanhando. Então há uma quantidade de som decibéis que vai sendo lançado. Por exemplo, quando ela está se distanciando, o som, se você notar, qualquer som vai ficando mais grave, fraco e distante. Qualquer caixa de som, pode ser o trio elétrico do carnaval, pode ser qualquer. Ou quando vai se aproximando, a voz vai afinando antes do som normal chegar perto da pessoa que está ouvindo. Isso é muito comum. Esse é o efeito Doppler, ok? Que é o Doppler, que é exatamente o que? Efeito da reprodução, é do copiar-colar do som. Aí depois o som fica normal, ou seja, há uma imitação, há uma, digamos assim, o Doppler, certo? É um efeito de, digamos assim, é um efeito de, opa, botar aqui um pouco mais de velocidade. É um efeito seguinte, efeito Doppler. Doppler significa que o Doppler é um efeito exatamente de fazer com que o som seja replicado, seja um irmão gêmeo do som, só que de maneira errada, né? Por exemplo, o boneco normal, o que está, ele é esse que está coloridinho, são 3 pontos. O que está próximo e o som se afastando, o que está distante e o som está se aproximando, e o que constantemente está próximo. Okay? Então eu vou botar para tocar. Olha, cada vez que você tem mais trabalho, mais energia, ele vai se distanciando. Olha, e eu aumentei a velocidade. Você vê que o som vai ficando mais agudo, certo? O som vai ficando mais agudo. Então, bom, é isso que acontece, ok, gente? Vamos ficando por aqui, quase 10 minutinhos. Fique com Deus, boa quarentena. Por gentileza, o que acontece?
Eu vou terminar aqui só uma explicação. Para você cuidar da audição de vocês, com relação aos decibéis de poluição sonora, eu gostaria que vocês compreendessem uma coisa. Isso que eu falei é por conta de um som, né, que vai sendo passado e tudo mais. Quando você está exposto a vários níveis de som diferentes, por exemplo, você põe um som em seu quarto, de repente seu irmão põe, parente, algum pessoa próxima põe outro som de outro nível, alto ou baixo, de repente o vizinho põe outro som, 3, 4, 5 sons ao mesmo tempo. Isso deixa a pessoa, por mais que o som esteja com poucos decibéis, né, 55, 60, você ou quem estiver próximo a essa quantidade enorme de sons pode fazer com que a pessoa fique, um de vocês, né, fique com problema de estresse e, claro, surdez, dificuldades de conseguir dormir, claro, vai ter enxaqueca e, claro, dificuldade até de discernir tipos de som. A pessoa pode ficar surda para tipos de som distintos, a depender dos decibéis, claro, dos hertz, lá dos 20, entre 20 e 20 mil. A poluição, certo? Quando chega a 125 decibéis é porque está acima do permitido pela OMS e pela lei. Ok, a poluição do ar ela facilita, porque mais partículas, mais átomos, mais poluentes, o som chegar e se propagar e, claro, piorar a situação da saúde. Então evitar locais com britadeiras ou objetos, né, que façam muito barulho. Se possível, proteger os ouvidos de alguma forma. O ideal é protetores auriculares, mas eles são bem caros, então faça tudo na medida do possível. Evitar músicas em volume alto, porque senão você vai desenvolver surdez. O mesmo TV, rádio, som de computador, etc e tal. Cuidados com aparelhos auditivos ou até mesmo substâncias químicas que adentrem o pavilhão auricular, ou seja, o ouvido, ok? E possam fazer mal. Cuidado para não perfurar o tímpano, ok? Ou machucar o tímpano, que é a membrana timpânica ou região próxima. Todos os estribo, martelo, bigorna, que são os nomes dos ossos fracos e pequenos, frágeis, existem dentro da cabeça da pessoa. E claro, por gentileza mesmo, certo, gente? Façam os exercícios das páginas 208 e 209, ok? Vamos ficando por aqui. Agora sim, gente. Muita paz a todos. Bons estudos. Um pouquinho mais de 2 minutos. Tchau, tchau.